Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, dentro deste belo tempo que é a Quaresma, meditemos a palavra de Deus para esta quarta-feira. O Evangelho é extraído de São Mateus, capítulo 20, versículos do 17 ao 28. Jesus está subindo para Jerusalém. E nesta subida para Jerusalém, Jesus então, vendo o que ia acontecer em Jerusalém, sua morte de cruz, ele então começa a preparar seus discípulos. Ele diz: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos pagãos para zombarem dele, flagelá-lo e crucificá-lo. Nosso Senhor aqui está anunciando a sua paixão. Mas acontece algo que podemos dizer algo de inusitado neste momento. A mãe dos filhos de Zebedeu, que eram seguidores de Jesus, aproxima-se então de Jesus com os seus dois filhos e diz a Jesus que quer fazer um pedido a ele. E Jesus então diz: fala. E olha o pedido daquela mãe. Fala o que queres, disse Jesus. Ela disse: manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino. Um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eu imagino o coração de Jesus naquele momento, talvez também o coração de um ou de outro dos discípulos de Jesus, olhando para aquela mãe e ouvindo dela que quer um à direita e outro à esquerda de Jesus, quando Jesus começar a reinar. Nós vemos aqui, primeiro, Jesus anunciando o que significa o reino de Deus. Estamos subindo para Jerusalém e lá vai acontecer que o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser julgado, vai ser flagelado, vai ser crucificado. O reino de Deus é cruz. Enquanto isto, aquela mulher pensa que o reino de Deus é viver em berço esplêndido. Talvez ela pensava que Jesus ia chegar em Jerusalém e ia reinar humanamente, porque assim se falava quando viesse o Messias. E Jesus aqui apresenta que o reino de Deus é exatamente, muitas vezes, incompreensão. E é tudo aquilo que vai acontecer com ele em Jerusalém, que vai culminar com sua morte e morte de cruz. Incompreendido por todos. E incompreendido até mesmo por esta mulher que não entendeu o que significa o reino de Deus. Ela quer para os seus filhos, como coração de mãe, talvez a gente aqui abra uma ressalva, quer o melhor espaço, o lugar decoroso, o lugar honroso para os seus dois filhos. E é aí que Jesus vai dizer para os seus discípulos: olhem, neste mundo é assim, as pessoas buscam as honrarias, as pessoas buscam os melhores lugares, buscam os aplausos, buscam as condecorações. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus
é exatamente para aqueles e para aquelas que compreenderam o que significa seguir o reino de Deus, que é o reino da incompreensão neste mundo. E tudo isto o próprio Jesus vai passar. Vai ser incompreendido e foi incompreendido em todos os momentos da sua vida pública. E muitas vezes até nós vemos no Evangelho, os próprios discípulos não compreenderam o que significa seguir o reino de Deus, mesmo convivendo, rezando com Jesus e passando com Jesus 3 anos de sua vida pública. Houve momentos que muitos deles não compreenderam. E no momento da flagelação, primeiro, o momento do julgamento, da condenação, da flagelação, todos eles fogem amedrontados, é claro, com o cenário de violência, de maldade, amedrontados. Mas também sem compreender, porque na cabeça dos discípulos também, o Messias, quando viesse, ele viria também com muita força, com muito poder, para destronar os poderosos da época e colocar sua cadeira no lugar e começar a reinar. E, no entanto, Jesus vem na humildade, na simplicidade, porque a força do mundo, meus irmãos, minhas irmãs, não está no poder físico. A força do reino de Deus não está no poder físico. A força do reino de Deus está na simplicidade, na oração e no silêncio. E no silêncio. Não é à toa que Jesus se prepara para todo este momento na oração, no silêncio, no Getsemane, conversando com o Pai, reconhecendo inclusive a dor, o sofrimento pelos quais irá passar, suando inclusive sangue. E aqui a gente sabe muito bem que cientificamente, quando uma angústia é muito profunda, é muito atroz, um sofrimento atroz, qualquer pessoa pode lacrimejar sangue, pode colocar sangue pelo ouvido, pelo nariz e até pelos poros do corpo. Nosso Senhor no Getsemane vai suar sangue, vai chorar sangue, vendo o que iria acontecer na Sexta-feira Santa. Ele então entra neste sofrimento angustiante e, é claro, seus discípulos, naquele momento, também não compreendendo e até amedrontados, os que compreendiam, fogem, desaparecem. Pedro chega a negar 3 vezes que conhecia Jesus. Imagine, amedrontado. Então esta mulher aqui, ela é também a fotografia de muitos dos discípulos de Jesus, inclusive os filhos dela que seguiam Jesus, que compreendiam o reino de Deus como se fosse honraria, o lugar das honrarias. E nosso Senhor diz, olha, vós não sabeis o que estáis pedindo, não sabeis. O reino de Deus é para todos aqueles que entram nessa fileira, a fileira da cruz, a fileira do Calvário, a fileira da incompreensão, a fileira do sofrimento por causa do anúncio do reino de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho desta quarta-feira, claro, como sempre, o Evangelho é para nós. É para mim, é para você. Para a gente entender que o reino de Deus é o reino da simplicidade, é o reino da humildade, é o reino de quem busca ser pequeno, ser o menor entre os menores.
tudo aquilo que Jesus viveu, tudo aquilo que nós vamos também vivenciar nesta Quaresma e, é claro, na Páscoa. Nosso Senhor apresentando a nós, inclusive na Quinta-feira Santa, lavando os pés dos seus discípulos. Então, que nosso Senhor nos dê simplicidade e humildade para compreendermos a sua palavra. Que Deus Trindade, por meio do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, abençoe você em todos os momentos de sua vida, de sua história, para que o reino de Deus cada dia mais possa fazer parte de sua vida, dentro deste espaço de sabedoria, de humildade e de simplicidade que a palavra de Deus nos traz. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.